No episódio de hoje vou te levar para conhecer uma região muito especial, a região do Minho, mais conhecido pela região dos vinhos verdes. Situada em plena região de Basto, a Casa da Tojeira é célebre pelos seus preciosos vinhos de fino paladar e aroma inconfundível. Agora eu vou te mostrar a Casa da Tojeira, uma história de tradição bem no coração do Minho. Finalmente chegamos aqui na Casa da Tojeira. Quem vai nos receber é o Miguel. Vamos contar toda a história aqui tradicional desta família e destes vinhedos, destes vinhos. Vamos comigo. Ô, de casa! Tem alguém nessa Bom casa dia. linda, maravilhosa? Então, seja bem-vindo. Grande Miguel, muito obrigado pelo Eu que convite. agradeço. A Casa da Tojeira é linda, hein? Não conhecia. Muito obrigado. Eu Vamos quero agora, conhecer, Miguel, então. que você nos apresente esta casa, esta vinícola, Tenho todo né? o gosto, Linaldo. este trabalho É um lindo. gosto. Muito Ó, bem. Bem-vindo, Muito Linaldo. obrigado. Muito obrigado. E então, Vamos então ter uma viagem aqui na sub-região de Basto. Vamos conhecer um pouco sobre a Casa da Tojeira, que é uma casa senhorial que remonta Uma ao viagem século no XVII. Uma viagem no tempo. Vamos ter muitos locais interessantes para visitar. boa. Vamos ter muitos vinhos para provar e eu, portanto, convido a entrar e conhecer um bocadinho mais da nossa história. Interessante. Faça favor. Deixa eu ver. Nossa, Miguel, mas que linda essa sala, hein? Muito obrigado. Este é o salão, tanto aqui que antigamente se faziam os almoços aqui na Casa da Tojeira. Até é sala de jantar de família e, portanto, tudo num ambiente muito rústico, muito antigo e que eu tenho todo o gosto em apresentar. E aqui no casa do século XVII? Uma casa do século XVII, uma casa senhorial, que foi construída aqui neste lugar, portanto, que era uma espécie, portanto, de floresta, portanto, o tojo tem um bocadinho a ver, portanto, com mato, e, portanto, o nobre, no século XVII, construiu aqui esta mansão e, ao longo dos tempos, foi sendo, obviamente, sempre remodelada, etc. E pronto, e tem aqui este ambiente bastante acolhedor, como Já tem até vindo a tojeira aqui na mesa. Sim, senhor, depois, ou seja, é um vinho emblemático aqui e eu gostaria depois, mais à frente, de apresentar aqui o loureiro. O loureiro de Basto é um loureiro muito interessante, um loureiro muito complexo. É uma das castas que melhor se adapta aqui no nosso terroir e é um vinho jovem, leve e fresco, mas ao mesmo tempo muito complexo, que também tem muito a ver com o nosso perfil, ou seja, nós gostamos de ter vinhos tradicionais, mas ao mesmo tempo vinhos de valor e vinhos diferenciadores. Bacana. É uma aposta da Casa da Tojeira de há um tempo para cá de trabalhar muito a gama monovarietal. Foi o primeiro monovarietal que nós tivemos no nosso portfólio. É um vinho muito diferenciador, ou seja, dentro mesmo da casta loureiro ele é diferenciador, ele tem potencial, portanto, de guarda. Okay. Não é esse o propósito, porque ele continua a ser um vinho jovem, leve e fresco, mas este tem algum potencial de guarda pela sua estrutura, também, ou seja, pelo segmento deste vinho, portanto é um loureiro, obviamente, com alguma exuberância no nariz, um vinho mais citrino, muito aromático. Mas vamos provar para ver como é que ele está. Muito bem, sim senhor, tem todo o gosto. Vamos provar, vamos ver. Vamos ver se realmente condiz com o que você está me falando. Esta apresentação que eu quis fazer do loureiro tem muito a ver com uma das castas mais importantes que há na zona dos vinhos verdes. Portanto, a par do alvarinho, o loureiro é a casta também mais emblemática. Não é a casta mais emblemática da sub-região de Basto, porque aí podemos falar do Arinto e do Asal, mas é um vinho que, por ser um loureiro muito diferenciador, eu queria apresentar, porque mais uma vez fica aqui bem demonstrado todo o potencial da sub-região de Basto para castas que naturalmente não são típicas desta sub-região. Bacana. Nossa, eu amo esse aroma. É porque me remete muito às fermentações, me remete muito ali ao momento que você está fazendo vinho, produzindo na adega, aquela parte maravilhosa. Ou seja, esse floral, esse citrino, essa coisa gostosa. E o floral é muito típico do nosso terroir, portanto nós vamos encontrar um floral em muitas castas e muitos vinhos monovarietais que nós aqui temos. E eu acho que, sobretudo,
A diferenciação deste loureiro é que é um loureiro muito elegante e com complexidade. Alguma mineralidade também está bem presente neste vinho. Ele dá aquela leve picância na língua, aquela coisa gostosa do vinho verde. Muito tradicional do vinho verde. Isso aqui com, por exemplo, com marisco, com peixe, imagina isso aqui com um bom robalo. Espetacular, Meu Deus, sem dúvida nenhuma. Gosto muito, viu? E eu quis mesmo, portanto, nesta fase da nossa visita, dar aqui uma pequena degustação e uma pequena demonstração do que é um vinho verde jovem, leve e fresco, mas já de uma gama, portanto, de um vinho com potencial de evolução em garrafa. Aqui um bocadinho mais da nossa história. O salão onde se reuniam tanto as pessoas para falar sobre os temas da atualidade na altura, não é? Portanto, também para fazer os seus jogos, para conviver um bocadinho. Portanto, aqui também uma parte muito importante da nossa história, ainda tudo muito preservado e que também tem muito a ver com o nosso projeto e com a nossa ambição para o enoturismo. Super interessante, tudo de acordo com o que é do século XVII mesmo, tapeçaria, nós temos aqui móveis e é tudo muito bem preservado, né? Interessantíssimo. Muitas coisas foram sendo adquiridas ao longo do tempo também, portanto nem tudo remonta ao século XVII, mas todas as peças que aqui estão, portanto, estavam na família ao longo do tempo e todas elas têm um bocadinho de história. Perfeito. E o que temos aqui? Muito bem. Aqui temos alguns quartos. A proposta é exatamente diferenciada. Não tem nada a ver com o conforto do Wi-Fi, conforto de nada disso. É uma coisa mais tradicional, não é isso? Ou seja, basicamente é uma proposta de ter uma experiência do que era viver com as condições que se viviam antes das grandes tecnologias, portanto, de como os nossos antepassados viviam, portanto, com um mobiliário antigo, com um tipo de ambiente totalmente diferente, muito mais tranquilo, muito mais de natureza e, portanto, sem televisores, sem telemóveis, sem Wi-Fi. É o que nós precisamos, é tudo isso, entendeu? Muito bem, exatamente. Descansamento. Sem dúvida. E aqui é interessante porque você tem aqui exatamente dentro da originalidade, então você tem aqui os móveis e tal, esse cheirinho de casa de vó, essa coisa gostosa, boa, que na realidade eu chamo o cheiro de amor. Então o que nós, é como no vinho, nós não bebemos vinho, bebemos história. E aqui você vai viver a história e a experiência dentro de um espaço como este. Então aqui nós temos, pelo que você me falou, uma cozinha tradicional do Minho. Muito bem. Ou seja, uma cozinha tradicional minhota, com utensílios do tempo dos nossos bisavós. Gente, isso aqui é um baú? O que é? Tamanho um baú, muito antigo. Exatamente. Pois eu já ia pisando aí pensando que era um degrau, cara, você tá doido? Aqui está, portanto, Nossa. a Casa da Tojeira mantém, e também muito para mostrar ao enoturismo, nós vamos mantendo toda a sua originalidade. Posso pegar isso aqui? Claro que sim, claro que sim. Gente, olha, vocês... São agora, os toques, antigamente se usava para trabalhar. Vocês dão graças a Deus, tá, que vocês têm um tênis moderno hoje em dia, porque isso aqui era trabalhoso. Meu Deus. Nossa, como é macio. Exatamente. Super confortável. Super confortável. Olha só que cozinha linda. Então aqui, olha, essas peças... quer dizer, tem algumas coisas adquiridas agora recentemente, como você falou, né? Ou seja, algumas coisas foram sendo de coleção, mas muito do que aqui está original, portanto, pertence à casa. Utensílios que eram usados por quem trabalhava aqui na cozinha e que, portanto, fazem parte da história desta casa, bem como, portanto, este utensílio que era, portanto, para tingir a roupa. Quando as pessoas ficavam viúvas, normalmente tingiam a sua própria roupa de preto e usavam este tipo de solução. E assim que eu tingia, provavelmente com o quê? Porque não existia... Cinzas, carvão, mais ou menos com o que havia na altura. Essa aqui é a única peça da cozinha que nenhuma mulher queria usar, né? Não, eu acredito que não. Ou queria muito. muito. O significado que tem, claro que não. Exato. Isso aqui, o que é? Antigamente, portanto, colocava-se a comida, portanto, tudo que era de enchidos, etc., pão e tudo mais, que pudesse ser colocado aí, de forma aos roedores não conseguirem chegar. E, portanto, se tentassem tocar em alguma coisa, provavelmente o que iria acontecer é que iam cair. E, portanto, antigamente usava-se desta forma. Portanto, era uma solução bastante interessante
para isso. Eu imagino que isso aqui até defumava um pouco, né? O pernil e tudo. Exatamente, exatamente. E aqui também, normalmente já poderia ser pendurado talvez ali também um bacalhau, que antigamente Sim, tinha essa tudo, história, tudo que que fosse se pendurava o bacalhau e a criança chegava, ficava cortando um pedaço Sim, e ficava exatamente, comendo, exatamente. porque o bacalhau, inclusive, era uma coisa muito popular, né? Sem dúvida, faz parte da nossa história, não é? Faz parte Enquanto da nossa portugueses. história. Mas claramente, portanto, algo já muito antigo, portanto, como este caldeirão da sopa, etc. E algo muito bonito também para mostrar e algo diferenciador, portanto, para se ver quando se visita também a Casa da Tojeira. E um dos pratos, inclusive, com relação à sopa, é o caldo verde, né? Caldo Também verde, criado caldo exatamente nesta região. Nesta região, sim senhor. Muito interessante. Grande parte destes objetos já cá estavam, portanto, foram mantidos, outros foram sendo colecionados, portanto, pelo proprietário, mas isto faz muito, tudo o que aqui está, faz muito parte da história da Casa da Tojeira, de uma história, um passado um pouco mais recente, mas grande parte já que remonta ao século XVIII, século XIX, algumas peças que aqui Então nós estamos falando aqui de uma história de pelo menos aí 100 e alguma coisa, 200 e poucos anos. Sim. Algumas peças podem ser desse Ou período. muito mais, porque talvez às vezes vem de bisavó, avô e tal, e não é porque isso acontecia muito, Sim, né? sem dúvida. Coisas que foram mantidas, ou seja, fazem parte da tradição e que é muito bonito ver hoje em dia. O que se vê hoje moderno não é à toa, foram copiados dos antigos. Exatamente. Foram feitos upgrades. Exato. Miguel, então aqui nós temos o Museu da Casa da Tojeira. Sim, não é isso? um pequeno museu onde temos parte da nossa história, portanto, que tinha muito a ver com a vinificação e com a produção de vinho, Aham. e tentamos preservar e mostrar. Ué, eu tô percebendo aqui caixão de uvas. Muito bem, muito bem. O caixão das uvas era antigamente puxado por carro de bois, onde as uvas eram, portanto, vindimadas, eram colocadas dentro deste caixão, portanto, o nome mesmo é um caixão, eram colocadas em cima do carro de bois, os bois puxavam e, portanto, depois as uvas eram largadas no lagar. Ah, então, quer dizer, isso aqui era um É uma transporte das cisterna, uvas. basicamente era uma cisterna, exatamente. Que interessante. E aí ela tem uma vazão por algum lado aqui ou não? Como é que virava isto? Tem Ah, ali, tá aqui. e também Olha, sai, exatamente. muito exatamente. bem. Olha, pois, sinceramente, quando eu olhei, eu pensei que fosse um barco. É parecido, é parecido. Honestamente, é uma peça que eu só vi mesmo aqui na Casa da Tojeira. Sei que há outras empresas que têm, outras casas que têm. Nós conseguimos preservar esta, mas já não é algo que se consiga ver. E aqui nós temos outras peças interessantes, garrafadeira de vinho, linha rotulagem rotulagem mais antiga. e todas as referências aqui. Todas não, mas uma parte da evolução Ou das seja, referências. Uma grande evolução a nível de branding, a nível de imagem, a nível de produto, que nós fizemos tanto a parte mais tradicional, que era um bocadinho a alma da tojeira há uns anos atrás, e que depois tentamos trazer para o mercado dos Eu vou explicar aqui, vamos lá, você me corrige se eu estiver errado, ok? Mas aqui, início da tojeira, nós temos aqui o que era um pouco tradicional da tojeira, inclusive quando se tinha aqui funcionando o metro não, é o comboio, e as pessoas compravam essa gama, e aqui já é a gama mais, já começa com a elaboração de linhas mais Muito premium. bem, ou seja, vinhos mais antigos, ou seja, mas vinhos mais fáceis, portanto, aquele vinho tradicional, jovem, leve e fresco, muito fácil, e depois tínhamos as gamas mais complexas, quer do vinho verde, quer do espumante. Sim. O que nós fizemos foi largar um bocadinho a imagem muito tradicional e muito conservadora e passar a ter uma imagem, embora tradicional, mas com outra elegância, com outra, uma imagem muito mais cuidada, e diferenciamos muito também o nosso portfólio. Ou seja, introduzimos monovarietais, introduzimos vinhos de estágio, vinhos com estágio em barrica, introduzimos depois mais castas nos espumantes, como o Pinot Noir e como o Chardonnay, e outras que ainda vamos poder ver mais à frente, portanto, ao longo da nossa visita. Isto aqui é apenas uma pequena mostra do que foi a nossa evolução ao longo dos anos. E detalhe, espumantes em método champenoise, que isto realmente é algo muito interessante, muito bom. É o melhor método para se fazer um espumante. Muito bem. Nós temos desde rosé, meio seco, tinto e bruto. Depois temos o monovarietal, Pinot e Chardonnay. Perfeito.
E Valeu. estamos a tentar trabalhar ainda para acrescentar algo mais de valor ao nosso portfólio. Nós aqui temos basicamente o nosso portfólio atual. Desde os espumantes aos petnates, vinhos tradicionais, monovarietais, vinhos de guarda, vinhos com estágio em barrica. Eu vou explicar para vocês o que é um petinat, mas vou explicar mais tarde. Hoje, agora não. Muito Porque bem. isso aqui é incrível. Fantástico. Ok, então aqui inclusive estou percebendo que tem inclusive tem um chardonnay, Sim, ou seja, que não é muito comum num produtor de verdes. Exato, O exato. que nós fazemos basicamente é o seguinte: nós já tínhamos Pinot Noir e tínhamos Chardonnay para introduzir nos espumantes. Inclusive temos um espumante de Pinot e o de Chardonnay. E fizemos, portanto, vinho regional Minho, uma pequena quantidade, portanto 600 garrafas de 2021 que estagiam 9 meses em barrica de carvalho francês, e um Pinot Noir, um estilo muito mais claro, portanto um estilo muito mais fácil, lá está, para aquele consumidor que quer algo um bocadinho diferente do tradicional. Deixa eu explicar isso aqui rapidinho para o pessoal, é o seguinte. Quando eu tenho vinho regional minho, significa que ele não está dentro da legislação em termos da uva típica, porque nós temos aqui cerca de 55 tipos de uvas típicas na legislação da região do Minho, região dos vinhos verdes, e aqui quando não está, ele é considerado como vinho regional do Minho, ok? E quando ele está dentro da legislação, aí fica como DOC, mas fora da legislação que eu digo, não é qualidade inferior, não, é qualidade da mesma forma e também analisado quimicamente e tudo pela Comissão dos Vinhos Verdes para ele ser vendido como um regional. A Casa da Tojeira proporciona aos turistas uma panóplia de provas e eventos aqui na vinícola, como as degustações desde as mais econômicas às mais sofisticadas. Garanto que poderá ser uma grande experiência para ter com seus familiares e amigos. Miguel, só para entender, esta é a casta Pinot Noir que vocês já fazem aqui, o Pinot Noir de vocês, ok? Aqui da Tojeira. E muito interessante que nós estamos agora numa época do ano que é exatamente em agosto e já no meio de agosto. Ao final de agosto vocês já estão fazendo a vindima, iniciando a vindima, não é isso? Sim, principalmente para a casta Pinot Noir, que é das primeiras a ficar num estado de maturação perfeito e normalmente costuma ser na última semana de agosto. Obviamente que a equipa de enologia todas as semanas vê o estado de maturação. Agora, com as alterações climatéricas, etc., nunca sabemos. É uma incógnita, porque incógnita. Pode começar um pouco antes, ou pode ser mais tarde um pouco, depende muito da maturação. Mas estou percebendo que já está realmente quase que ficando na perfeição dela, né? E a Pinot Noir ela é muito pequena, mas... Sim, né? já está a ficar num estado de maturação muito interessante, mas obviamente no mínimo mais 15 dias, penso eu que... Eu vou provar uma. Que tem todo o gosto. Vou provar uma, porque... É uma casta que dá vinhos muito elegantes. Nós apostamos muito no rosé, nunca usámos o Pinot para fazer tintos. É o espumante rosé, é um vinho rosé, muito elegante, tanto com um baixo teor alcoólico, ou seja, para aquele tipo de consumidor que é o wine lover e quer um rosé refrescante, complexo e elegante ao mesmo tempo. Estamos aqui então agora com a uva vinhão, não é isso? Bem. A uva vinhão, gente, a uva é uma das uvas principais, a uva tinta aqui na região de vinhos verdes, na região do Minho. Eu quero esclarecer bem para vocês, muita gente tem dúvida com relação ao que é o vinho verde. Esta região, ela é bastante verde durante todo o ano e montou-se essa característica de vinhos verdes e a legislação e criou-se então a região demarcada de vinhos verdes, porque é uma região muito fértil realmente assim em termos de... é muito hídrica, né? Tem muita parte de água, né? Uma zona muito verde, muito vasta, mas nós temos aqui uns vinhos normais e vinhos espetaculares, vinhos com boa longevidade, não é só vinhos muito citrinos não, tem a sua citrinidade pela própria região, mas isso é o natural. Tem muito a ver com isso, ou seja, vinho verde é uma região, está muito ligado ao Minho, mas não é só o Minho, obviamente, e portanto há aqui aquela questão que muitas vezes também me abordam e perguntam sobre o vinho verde, e pronto, e aqui um bocadinho desmistificado, que realmente é a região, e é uma região muito, ou seja, muito propícia a ter espaços muito verdes, portanto de montanhas ou de vales, etc., mas verde, portanto o verde está muito presente.
E acaba gerando vinhos mais frescos, né? Mais fresco, claramente. Então é isso. Voltamos agora para esta cozinha secular, para o nosso almoço aqui na Casa da Tojeira. E vamos iniciar, inclusive, com o Rosé Pinot Noir, com as entradas, não é isso, Miguel? Então explica um pouco sobre este vinho maravilhoso. Muito bem. Ou seja, é um vinho muito elegante. É um projeto novo que nós temos para um rosé com uma cor um bocadinho mais light, portanto, um conceito mais elegante num vinho mais light. É um vinho seco, um vinho com boas notas de frutos vermelhos, muito persistente e elegante. Ou seja, um vinho que eu acho que satisfaz todos os wine lovers e não é um vinho tipicamente regional dos vinhos verdes. Portanto, é um regional Minho, mas que abrange o tipo de consumidores e é também um bocadinho para aí que nós estamos a querer apontar. Ok, então vamos ver como é que é a característica desse Pinot Noir nesta região, porque, gente, Pinot Noir, ela se comporta diferente em regiões diversas no mundo, mas como um rosé, meu Deus. Pessoal, uma grata surpresa é um Chardonnay da Tojeira. Muito interessante porque são solos diferentes, uma região diferente. Chardonnay é uma uva muito diversa, ela se adapta ao mundo inteiro na realidade. E aqui eu estou com um vinho mais fresco, mais aromático, um vinho com uma estrutura diferente, não é aquele chardonnay pesado, amanteigado, não, nada disso. É um chardonnay fresco. Então quem gostar de um chardonnay fresco está aqui, à nossa frente. Não é isso, Miguel? Sim, é verdade. É um Chardonnay com uma acidez muito interessante. Acaba por fugir um bocadinho ao perfil do Chardonnay tradicional, inclusive, por exemplo, com um bom marisco. Acho Tem que uma pode ser. mineralidade muito boa Exatamente, aqui, exatamente, né? exatamente. Ou seja, castas que não são típicas dos verdes, depois no nosso terroir acabam por dar vinhos fabulosos. Que interessante. Interessante, E é muito um bom. excelente vinho de guarda. É um vinho que tem um potencial de guarda tremendo. É um 2021 e eu acho que ele ainda está a evoluir, ele ainda não está no seu auge, na sua plenitude, ainda vai evoluir muito mais em garrafa. Perfeito. Muito bem. Tchim, tchim. Pessoal, estamos agora provando um prato tradicionalíssimo aqui na região do Minho, que é exatamente os rojões com tudo do porco e picles e tal, batatas, e muito interessante. E com esse tojeira reserva alvarinho com trajadura, está espetacular, o vinho está super presente em boca, não está sumindo de jeito nenhum e valorizando cada vez mais o prato. Então você vê mais uma quebra aí de pessoas que dizem que vinho branco só com carne branca. Não, tá errado. Gente, tá aqui um prato super encorpado, super tradicional e com um vinho tradicional regional. Servindo agora um espumante da Tojeira, Pinot Noir, um rosé que realmente promete muito, né? É um rosé de Pinot. Nossa, que aroma gostoso, uma levedura boa, é um pouco do brioche mesmo. É um método champenoise, que é o método tradicional de se produzir o espumante. Um perlage super persistente, maravilhoso. E para encerrar agora, eu vou falar para vocês sobre o Petinat. Nós temos aqui um espumante de método champenoise. Existe um processo no método champenoise, que é exatamente a parte de autólise, que é quando o espumante fica sob as leveduras, tá? Deitado com essas leveduras aqui e com esta tampa de metal, certo? O petinat é exatamente o meio desse processo, sem a degorgement, sem o congelamento da levedura, e então aqui nós temos a levedura aqui dentro. Você pode ver que ele é bastante turvo. E este turvo aqui é exatamente da levedura, então ele está com bastante panificação, com muito brioche. Aqui você deve consumir exatamente desta forma, bem geladinho, cerca de 6 a 8 graus. Você pode retirar esta tampa de metal e servir mesmo com esta borra, ok? Então você vai servir com esta borra e vai provar um bem dentro da originalidade, um petinat, está muito na moda, muito interessante. E a Tojeira faz
o Petinat branco e faz o Petinat Rosé também. rosé. Então, o rosé é com a Pinot Noir. O rosé qual? com padeiro de basto. Padeiro de Basto, ok. Exatamente. E aqui nós temos com... Azal. Esta edição é com Azal. Fizemos um ensaio inicialmente com Loureiro e este precisamente é com Azal. Perfeito. Então, gente, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Numa região que nós não tínhamos explorado ainda, a região do Minho, mais precisamente na Casa da Tojeira. Agora eu fico aqui, né, tomando o meu bom vinho nesta casa secular. E deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like e até o próximo episódio.